Neste programa Palavra Ética, é o terceiro nosso do especial Eleições, que, como eu já disse aqui, todo ano de eleições nós criamos esses espaços para que a gente possa discutir política na essência dessa palavra. Todo mundo que vem aqui é muito bem-vindo e principalmente aqueles que nos ajudam a que a população tenha acesso às coisas fundamentais deste campo que é tão importante na nossa vida, que é a política e que muitas vezes é tão desdenhada por muitos que ocupam os cargos, os lugares deste espaço. Hoje nós temos como convidado o Tadeu Martins. Eu tenho a impressão que não tem no mundo quem não goste muito do Tadeu Martins. Todo mundo que o conhece sabe disso. Nós vamos até dizer que a forma dele fazer política é uma forma fantástica. Ele vai para a televisão cantar em prosa e verso aquelas coisas que ele acha muito importante. Fazer política com a poesia, fazer com que o ouvido se abra para uma nova forma de fazer política. Eu acho que o Tadeu representa isso para nós. Então, nós vamos conhecer a vida política do Tadeu, né? Primeiro, a pessoa dele, quais são os fatos significativos da vida dele que o levou a pensar na política e agora na política partidária. Não sei se ele teve alguma experiência antes, ele vai nos contar isso. E depois nós vamos conhecer também o partido dele, que eu fiquei sabendo que vai fazer 1 ano ainda em outubro, e vamos saber também das propostas que ele tem, se por um acaso ele vier conseguir a sua eleição. Então, Tadeu, seja muito bem-vindo aqui, né? E eu queria que você começasse a contar isso. A sua pessoa, Tadeu, o que aconteceu na sua vida que o levou a procurar o campo da política. Eu sei que você já trabalhou muito em administrações municipais, né? E que determinou esse campo para você atuar na sua vida. Caiafa, eu fico feliz pelo convite, porque já passei por essa casa, tenho um grande orgulho de ter sido o apresentador do Sala de Cultura aqui, e que foi um espaço aberto para poesia, para música, para literatura. Grandes nomes da cultura brasileira passaram por aqui naquele programa e essa casa nos deu todo o apoio. Eu lembro sempre com saudade. Bom, eu venho do Vale do Jequitinhonha, né? Nasci no Vale e comecei uma militância política muito cedo, militância no movimento estudantil. Eu começo em Teoflotone com 15 anos de idade, né? Porque eu já escrevia, já gostava muito de ler, de escrever e, de certa forma, fui um líder naquele período ali, durante todo o tempo de colégio, mesmo depois de universidade. A gente exercia uma certa liderança, porque as pessoas nos ouviam, porque talvez a gente falasse de uma maneira carinhosa, discutia os conflitos de uma maneira mais terna, né? E a militância começa aos 15 anos. Eu vim para Belo Horizonte, aqui eu trabalhei como professor, né? Fui professor de Química 10 anos em cursos pré-vestibulares, fui coordenador de eventos do governo de Minas Gerais por 6 anos, na Turminas. Você estudou aqui ou já veio para... Não, eu estudei aqui, eu fiz engenharia química na UFMG, né? Comecei em 74 e fiquei até 79, só que eu acabei não concluindo o curso. Eu fui até a reta final mesmo e acabei deixando a engenharia, fiquei com o magistério de Química e depois larguei para me dedicar única e exclusivamente à cultura e turismo. Então, minha vida foi, né, sair dos 10 anos de professor de Química em curso pré-vestibular, fui para o Estado, coordenei os eventos do Estado por mais de 5 anos e depois fui para a Prefeitura. Fiquei 18 anos na Prefeitura de Belo Horizonte. Quer dizer que você trabalhou com o atual candidato a prefeito, o Patrus? Fui secretário, né? Eu ocupava um cargo de secretaria. Eu fui, no governo do Patrus, eu fui diretor de eventos da Belotur e presidente da Belotur. Fiquei 4 anos na Belotur com o governo Patrus. Com o Célio, eu fiquei na Belotur 2 anos, 2 anos na Cultura
e 2 anos como chefe de cerimonial e relações públicas do Célio. E depois voltei, no final do governo de Célio e Pimentel, eu passei os 6 anos do governo Pimentel de novo na Belotur. Então foram 18 anos na prefeitura, né? 12 na Belotur, 4 na cultura e 2 no cerimonial, né? Uma experiência muito boa. E essa experiência, eu saí da prefeitura no início do governo do Márcio Lacerda. Primeiro, eu não concordei com aquela aliança, porque nós que tínhamos uma política de transformação na cidade, que ajudamos a construir uma política mais participativa, de repente deixamos de discutir política. E vem uma candidatura imposta. 2 generais se juntam e resolvem colocar um soldado em campo, como na expressão política costumam chamar de poste, um desconhecido que vira candidato. Só que em Belo Horizonte a experiência é triste. Nós elegemos um poste e ficamos sem luz e sem brilho. E aí é que eu comecei esse descontentamento com essa administração que fechou as praças para a cultura, que fechou as portas. Você passa hoje na prefeitura, o telespectador sabe do que eu estou falando e você sabe disso. A prefeitura de Belo Horizonte, ela é cercada, na Afonso Pena, a entrada, a Casa do Povo, ela é toda cercada de de cordas e correntes. O povo não tem acesso. O povo, quando precisa ir à prefeitura, entra pela porta dos fundos, como cidadãos indesejados, numa portinha pequena na Goiás, e mesmo assim tem 3, 4 guardas municipais fazendo a segurança. O povo fica coibido, fica indeciso se entra ou não, se pode entrar, porque tanta segurança, uma portinha desse tamanho, e a porta principal é cercada. Quando se coloca pedra pontiaguda debaixo de viaduto para que a população de rua não possa descansar ali ou ter um momento de lazer, quer dizer, essa discriminação com a população, essa administração que exclui as pessoas, né? O descontentamento com isso é que me fez tomar essa decisão de atender o convite de um grupo grande de amigos do PPL, do Partido Pátria Livre e do meio cultural para assumir essa candidatura. Candidatura que tem um norte, humanizar Belo Horizonte. Ah, ótimo. Eu queria que você falasse agora para nós que importância que teve na sua vida. Você já falou um pouco isso, só para a gente dar uma arrematada. O partido político, quando foi que você percebeu que era necessário o partido político, por quê? E a história do PPL. Ele é tão novinho, né, que nós precisamos saber o que aconteceu. Pois é, a militância partidária, inicialmente a de todos nós, foi dentro de um grande guarda-chuva que se chamava MDB, né? Nós todos viemos daquele período negro da ditadura militar que nós combatemos tanto, e a única possibilidade era o MDB, que era o guarda-chuva de todo mundo que pensava numa sociedade mais democrática, mais humana, mais justa. E aí começa um grupo a discutir a criação de um partido revolucionário no país, que foi o Partido dos Trabalhadores. Eu fiz parte desse grupo desde o primeiro momento, né? Militei muito, lembranças boas, você que foi companheira desse período, o Apolo Eringer Lisboa, com quem viajamos muito pelo Vale, criamos vários diretórios do partido no Vale de Jequitinhonha, e aquilo me chamava atenção, porque foi realmente uma coisa nova nesse país. Se discutia política de alto nível, se falava de educação, de cultura, de social, do lado social, das conquistas democráticas, e o partido foi um grande sonho que todos nós sonhamos juntos. Perdeu um pouco o rumo, né? Eu saí do PT descontente porque eu acho que o partido perdeu aquela força, aquela garra, aquela militância e passou a ser, como todos os outros, um partido de coronéis. Tanto de coronéis que um coloca o filho, o outro coloca a mulher, quer dizer, vai virando aquela política que nós sempre combatemos. Nós não somos donos da coisa pública e, de repente, o partido começa a ser dono absoluto da verdade e começa a fazer o mesmo tipo de política dos outros. Discutia-se muito mais cargo e filão do poder do que como exercer o poder democraticamente, trazendo benefícios para a população. Trouxe muitos benefícios, indiscutivelmente, mas enquanto anseio de sonho, de liberdade, para mim, o partido deixou de cumprir seu papel. Aí eu fiquei muito tempo, né, sem partido, fui para o PSB.
junto com o Célio de Castro, que me levou para o PSB, e foi um momento bom também se discutir cursos de formação política, quantos cursos a gente já teve a oportunidade de falar sobre cultura e política, né, nesses cursos de formação de lideranças no PSB, junto com a grande jornalista Edileia, que também já partiu, e ali também se discutia política, mas de repente o partido cresceu com a vitória do Célio, veio a coligação com o Pimentel, e aí o partido foi de novo invadido e deixou de ser um partido que discute a sociedade, que discute política. O PSB virou uma sigla de aluguel. Hoje nada mais é o PSB do que uma sigla de aluguel. Os socialistas históricos que tinham ali, Renato Pereira, o Valdo, grandes nomes que pensaram e discutiram o partido, todos eles hoje não apoiam o candidato do PSB, porque lá virou, infelizmente, uma sigla de aluguel. E surge o PPL. Eu conversava muito isso com o Célio, que o Célio estava meio descontente com a questão partidária no país. E ele falava que o país tinha que se construir a partir da militância social. E eu acreditei nisso também. Mas surge o PPL, que vem criado por um grupo de companheiros que participaram ativamente da vida política brasileira, que foi um grupo que era ligado ao MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E essas pessoas começaram a pensar exatamente o que pensamos lá naquela época, de 79, 78, criar um partido. E surgiu o PPL. Eu confesso que hoje eu não tenho nenhuma crítica a fazer à condução do PPL. As decisões são democráticas, todo mundo participa. Nós tivemos em São Paulo um encontro nacional que é uma coisa que há mais de 20 anos eu não tinha na minha vida. Uma discussão política de mais alto nível, Caiafa. Segurança nacional, defesa nacional, cultura, saúde, esportes, a política social, a política de inclusão social, ferrovia, transporte, mobilidade urbana, quer dizer, todos os temas modernos e pulsantes do país foram ali discutidos. E numa imersão, foram quase que 24 horas por dia, durante 2 dias, onde todos os problemas foram debatidos com grandes líderes nacionais. Então esse partido me despertou a atenção. E eu fui para ele e acabei sendo convidado para assumir nessa candidatura. Nós vamos ter que dar uma paradinha agora no intervalo e no segundo bloco nós voltamos já para discutir quais seriam aqueles pontos fundamentais que você apontaria na nossa cidade de Belo Horizonte que precisam de uma transformação imediata. Dentro de 1 minuto nós estamos de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
programa Palavra Ética, que neste ano eleitoral se transforma no Palavra Ética Especial Eleições, tem a honra de receber aqui hoje o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Tadeu Martins, que está nos contando a respeito da sua vida, da sua militância política, do partido, o partido recém-criado, que ele participou dessa criação. Esse partido vai fazer 1 ano ainda, em outubro, e ele é candidato a prefeito pelo PPL, Partido Pátria Livre. Bem, Tadeu, nós vamos conversar agora sobre as propostas. Você, eleito prefeito, quais são as frentes principais que você acha que deveria atacar e de que forma que você proporia esse trabalho? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós queremos uma cidade, né? Eu acredito que uma cidade não é feita apenas dos seus edifícios, né? do concreto, das suas formas. Ela é feita pelo povo. E o povo que vive numa cidade, e o município é o centro de qualquer transformação, esse povo tem sonhos, tem direitos, tem deveres, tem sonhos, anseios, carências, né? E tem que ser ouvido, porque já que o poder é exercido pelo povo, em nome do povo, então nós temos que aprender a ouvir. O primeiro ponto é isso, é uma gestão que seja de fato participativa. Esse é um ponto, não é só um orçamento participativo, é uma gestão participativa de fato. Que na área da saúde, os médicos, enfermeiros, ACS, todo mundo que está com a mão na massa tenha direito de voz e vez. Que na área da educação, os professores, diretores de escola, os servidores tenham direito, tenham voz e vez e que possam participar. Agora, o norte da nossa candidatura, primeiro é a humanização da cidade. E humanizar a cidade significa transferir um eixo de poder que hoje é muito cruel e que há anos é praticado nas prefeituras do Brasil inteiro, que quem detém o poder, quem determina o que deve ser feito, são as secretarias de Fazenda, Governo e Obras. Em Belo Horizonte é assim. Secretaria da Fazenda com recurso, a Secretaria de Obras com o trabalho de obras na cidade e a de Governo, que devia lidar só com as instituições políticas e com os políticos do país inteiro. Essas 3 secretarias concentram o poder. São elas que determinam o que fazer, como fazer, e o povo é apenas objeto dessas mudanças. Ele não participa, né? Nós queremos inverter esse eixo cruel de poder. Numa administração Tadeu Martins, Marta Alexandre, do PPL, nós administraríamos Belo Horizonte com um novo eixo de poder. Em primeiro lugar, educação. A educação merece os melhores investimentos, porque é a base de qualquer transformação. Educação, saúde, cultura, esportes e cuidando de mobilidade urbana e segurança. Essa será a base de poder de uma prefeitura na administração Tadeu Martins. Segundo, nós somos centro de uma região metropolitana com 35 municípios, Belo Horizonte mais 34. Não existe nenhuma integração entre essas cidades. Nós queremos fazer disso aí um viés político forte. Integrar essas cidades com seus prefeitos, discutindo as questões comuns, mas também criando um parlamento metropolitano, que nunca se falou, com participação, não é criando uma nova estrutura, é pegando as câmaras municipais dos 35 municípios, que cada uma indique um vereador para criar um parlamento que vai discutir periodicamente e continuamente a resolução e a busca de solução para os problemas que são comuns. Hoje essas cidades têm com Belo Horizonte uma relação conflituosa. Belo Horizonte resolve o problema de saúde dessas cidades, resolve às vezes o problema de cultura, mas essas cidades resolvem o problema de moradia de Belo Horizonte. Elas injetam dinheiro no comércio de Belo Horizonte e nós não temos uma política de integração. Temos que trabalhar os 35 prefeitos, mais o parlamento, para integrar realmente essa região, buscando soluções na questão de transporte, voltar ao trem metropolitano, fazer com que o metrô chegue até essas cidades, porque hoje a maioria, muita gente que trabalha em Belo Horizonte mora nessas cidades. Nós resolvemos o problema de moradia. Belo Horizonte já tem quase não, 100% do território
de Belo Horizonte já está ocupado. Então está difícil para quem chega, cheio de sonhos, que vem do interior, como eu vim. Hoje já não é a mesma coisa. Hoje morar nessa cidade está muito caro. Belo Horizonte é uma cidade cara. Então quem vem, que chega aqui, não tem mais condição de ter uma casa nessa cidade e vai para essas cidades da grande BH. Então esse eixo de integração é uma política que nós queremos aplicar até as últimas consequências. Eu diria que esses são os dois nortes da nossa campanha. Mudar o poder para essas 4 secretarias e promover de fato e de maneira forte a integração política, né, administrativa dessa região metropolitana. Bom, eu queria dar uma ênfase aqui, talvez na menina dos seus olhos, né? Apesar de que você explanou muito bem as áreas. Mas eu sei que você sempre foi um apaixonado pela cultura. E eu, na época que tive a oportunidade de participar diretamente, através do partido político também, eu sempre achei que, muitas vezes, a cultura, ela promovia o desenvolvimento, o entendimento das questões políticas, muito mais do que as aulas de política, do que os debates, as conferências da política em si. Eu acho que a cultura é uma ferramenta de colocar a pessoa num nível que a transforma em sujeito da própria história, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta que é tão importante. Eu concordo plenamente com você, já conversamos sobre isso, e você já nos ajudou muito naquela administração, quando éramos parceiros, que você também era integrante da administração. A cidade deu todo o apoio para que a gente trabalhasse essas mudanças. Eu também enxergo, a cultura é a maior arma de transformação social, que ela possibilita sonhar e lutar para tornar os sonhos realidade. Eu tenho a maior honra da minha vida de dizer que eu ajudei, e tenho convicção disso, sem falsa modéstia e sem querer ser prepotente, numa mudança de paradigma em Minas Gerais. Transformar a nossa região, Vale do Jequitinhonha, de onde eu venho, em Vale da Cultura. Lá era Vale da Miséria, Vale do Marcha Ré, Vale da Fome. E nós começamos lá um trabalho em 74, organizando aquela sociedade dos 80 municípios hoje na região, na época eram 52. E aquela região passou a ser uma referência cultural do Estado. Chegando aqui, quando assumimos a direção de turismo dessa cidade, de trabalhar os eventos, de coordenar os eventos dessa cidade, junto com aquela primeira administração, Patrus, Célio, né, começa, aliás, com Azeredo, depois Patrus, Célio e Pimentel, a trabalhar nessa área. Belo Horizonte passa de 18º lugar para 3º lugar nacional de eventos. A cultura passa a brotar nessa cidade, a ter uma efervescência cultural, que o Célio chegou a falar que transformou, Belo Horizonte estava transformada na capital nacional da cultura. Todos os eventos nacionais e internacionais de Belo Horizonte foram criados naquele período. Todos os grandes projetos de formação humana na cultura foram trabalhados naquele momento, que infelizmente hoje acabaram. O Arena da Cultura, que era um centro de formação de público, mas também que quantos artistas fazem shows hoje no mundo inteiro que nasceram no Arena da Cultura. Era um projeto de fomento à cultura e acabou tudo. As praças ficaram proibidas, você não pode mais fazer evento em praça, você não tem liberdade de manifestação, a cultura perdeu muito em Belo Horizonte e ela é a arma de transformação. Nós pretendemos, então, continuar esses projetos de formação cultural. O Arena da Cultura vai voltar e voltar mais forte. Nós vamos ter o BH Cultura, que vai ser um espaço onde nós vamos ter informação cultural para toda a cidade, mas também vai ter uma biblioteca 24 horas e um centro 24 horas de exibição de filmes e vídeos feitos em Belo Horizonte e documentários sobre a história e sobre os artistas dessa cidade, nos mais diversos setores, sobre os grandes talentos e o potencial da cidade. 24 horas de funcionamento, esse espaço BH Cultura. Queremos também construir o Palácio da Cultura, que vai ser um espaço administrativo, onde todos os grupos importantes dessa cidade terão assento. Por exemplo, Comissão Mineira de Folclore, Museu do Folclore de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que teve que sair daqui para Vespasiano, porque não achou espaço aqui.
mas também grupos como a Associação de Congadeiros, grupo como a Associação dos Artesãos e Artistas que expõem nas feiras de Belo Horizonte, grupos como o Instituto Vale Mais, que cuida do Vale de Jequitinhonha, que existe aqui em Belo Horizonte, mas grupos como o Corpo, Giramundo, Galpão, Clube da Esquina, se todo mundo tiver junto no espaço administrativo, né, que tenha lá o seu espaço e que tenha um auditório que possa ser dividido entre eles, a utilização, cada um condomínio cultural, na verdade. Esse Palácio da Cultura seria uma referência porque não existe nenhum semelhante no Brasil. Seria o primeiro do Brasil. E na cultura tem vários setores, né? Pois é, eu sabia que eu ia mexer na... E agora eu vou para o outro lado, vou te colocar um problema aqui grave que eu gostaria muito que a gente fomentasse pelo menos a discussão. A questão da posse da terra, da terra urbana, eu também... Ainda que nem o governo federal teve condição de apresentar qualquer proposta mais consistente, né? E em Belo Horizonte, hoje, nós sabemos que existem várias ocupações e que têm sido alvo, muitas vezes, da ocupação da polícia também e tal. Como é que você pensa em resolver esse tipo de problema? É triste nós vermos o que estamos vendo em Belo Horizonte, né? As duas ocupações, nós vimos aí os dois casos, né? Dandara e a Eliana Silva. Não é com polícia que nós vamos resolver essa situação. A moradia é um direito mais sagrado do ser humano. Uma moradia digna é o direito mais sagrado do ser humano. E esse sonho a gente não pode tirar de ninguém. É humano, é preciso resolver esse problema e é fácil de resolver. Se não der para resolver em Belo Horizonte, prefiro, Belo Horizonte não tem jeito. Gente, não tem como. Se Belo Horizonte não tem, a parceria tem que ser feita com as cidades do entorno e resolver esses problemas em conjunto. É possível, sim, construir casas dignas. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma mulher como vice, que é a Marta Alexandre, presidente licenciada da Federação das Mulheres de Minas. Marta trabalhou com mulheres em um mutirão feminino para a construção de moradias. Construíram 533 casas, só mulheres. Pedreira, mestre de obra, auxiliar de pedreiro, só mulheres. Construíram 533 casas. Muitas dessas mulheres hoje fizeram cursos que a Escola de Engenharia, a partir desse trabalho, abriu para auxiliar de pedreiro, e muitas dessas mulheres vieram desse trabalho com Marta, que é uma pioneira nesse trabalho aqui. Então, o direito à moradia é um direito sagrado. Nós vamos conseguir, sim, colocar todo esse povo com a sua moradia. E isso, está aí Minha Casa Minha Vida, é uma parceria do governo do Estado, do governo federal. Se eu ganho e o governo do Estado é um, federal é outro, não importa, nós vamos ter uma convivência republicana. Os interesses da maioria da população é que são fundamentais. Então, nós vamos, sim, né? Direito a uma casa, a uma moradia, e aí é preciso ter essa parceria das diversas cidades, porque se você não resolve aqui, não tem como resolver, vamos partir para uma cidade vizinha e trabalharmos juntos essa questão. Pois é, Tadeu, infelizmente o tempo, né, que nos controla aqui, mas eu queria agradecer muito, em nome aqui da TV Comunitária, você ter atendido prontamente o nosso convite. Te desejo toda a felicidade aí no seu trabalho e queria agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam. Até a semana que vem, se Deus quiser, com uma outra entrevista com uma ou um prefeiturável, a Prefeitura de Belo Horizonte. Até lá.